Boa noite. Que bom que você reservou esse tempo, essa noite, para se dedicar inteiramente a Deus. Vamos começar o nosso louvor, a nossa adoração, primeiramente, conversando com o Papai do Céu. Oremos. Pai amado, Pai querido, estamos mais uma vez aqui reunidos na Tua Santa Casa, reunidos também, Deus, com nossos irmãos conectados através do Facebook, através das redes sociais, Deus. Nós não conhecemos o coração de cada irmão, mas Tu conhece, Tu sonda cada coração, Jesus. Venha visitar cada família, Jesus, que está conectada. Venha visitar também os enfermos, as famílias que estão enlutadas. Nesse tempo tão triste, nós temos somente a esperança que em breve Jesus voltará e que viveremos contigo na eternidade. Fica conosco, receba o nosso louvor, nossa adoração, receba a palavra com o pastor logo após. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar Deus de Israel. Amém. E vamos louvar. Restaurados em Cristo. Esse é o louvor da Semana Santa, que você possa estar cantando aí na sua casa também. Se não sabe, vai aprender essa noite, tá?
Conecte aí. Esse louvor chama-se Restaurados em Cristo. Condenado a morrer, em sua face as marcas do sofrer, cravos pregados, sangue a escorrer. O Rei da eternidade na cruz se humilhou. Imenso é esse gesto, trazida ao pecador, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Eu não sou digno de ungir seus pés, mas hoje escolho sua vontade obedecer. Toca em meus olhos para que eu veja sua luz, me guia no caminho onde encontro a sua cruz, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Sou restaurada em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou. Sou restaurada em Cristo, sou nova criatura, a infinita graça me alcançou, se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Se entregou. Em meu lugar me amou, sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Amém, Jesus. Ele ressuscitou e ele vive. Amém.
expiação. Os feitos de sua mão, sua glória e grandeza, pois dele vem a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele que por nós morreu. Pois dele vem a ideia, o movimento, a cor, a rima, o tom, o amor, o sonho e a quimera. Bendito que se deu aos nossos corações, poemas e canções, aquele que por nós morreu. Amém. Obrigado, irmão Charles, por essa mensagem que preparou o nosso coração. Obrigado a vocês do louvor que estão aqui nessa noite. A Jenny, não é isso? Levi, Loa e Dieberson. O irmão Nildo aqui ao teclado. Temos ali os nossos amigos também, uma pequena equipe aqui. Muito obrigado a vocês. Como é seu nome, irmã? Eli? Bem-vinda, está aqui conosco também. Temos ali o Rodrigo, o Marcos e mais um jovem no som. Quem? Cauã. Uma pequena equipe. Que privilégio estarmos aqui nesse sábado. Que privilégio chegarmos ao final da Semana Santa. Você está feliz pela bênção de poder viver mais uma Semana Santa? De poder durante uma semana toda ouvir falar de Jesus, ouvir de Jesus, do seu amor, do seu perdão, da sua graça, da salvação que Ele nos oferece. É uma semana que fez muito bem para mim. Eu creio que eu fui o mais beneficiado com isso. Mas eu sei que Deus também o abençoou nessa semana. Você, nosso amigo, que recebeu um convite para participar de um dos grupos de WhatsApp. Continue, amigos, convidando mais amigos para esse grupo. O grupo vai continuar. Teremos outras coisas muito interessantes daqui para frente. E eu quero que você nos ajude a promover essa transmissão. Nós temos algumas limitações técnicas. Uma delas é que nós não podemos fazer uma transmissão ao mesmo tempo com o Facebook e YouTube, mas o link do YouTube, ele é criado após, assim que termina, cerca de meia hora, uma hora depois, mas nós vamos nos preparar, né? Essa aqui é uma igreja modesta, mais uma bela igreja aqui na cidade de Cosmópolis, cidade alta, uma das nossas igrejas adventistas. E então curta aí a página, se desejar comente, compartilhe, porque assim mais pessoas poderão participar e assistir a mensagem desta noite. Eu quero iniciar com uma oração
Vamos inclinar a cabeça onde você estiver. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque estamos chegando ao final de mais uma semana, e porque ao longo dessa semana ouvimos tantas vezes a Tua palavra, a história do nosso Senhor Jesus Cristo, e aprendemos bastante através da Tua inspiração, transmitida pelos profetas em Tua palavra. E por isso, mais uma vez, pedimos a Tua ajuda, a Tua assistência, o Teu auxílio, que o Espírito Santo, o mesmo que inspirou os profetas a escreverem, que lhes transmitiu as verdades através de sonhos e visões, que Ele agora também abra a nossa mente e nos ajude a compreendermos aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite. Que o Senhor possa traduzir essa mensagem de uma forma individual, que cada pessoa receba uma mensagem como se fosse para ela somente, Senhor. O Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso, a despeito de nós mesmos, Senhor. Portanto, Senhor, usa-me para ser instrumento Teu nesta noite, e dá uma bênção para cada filho, cada filha. Senhor, restaura os enfermos, consola os enlutados. Perdemos hoje um irmão querido, mas, Senhor, que ele esteja guardado em Ti, e que o Senhor possa ministrar o conforto, o bálsamo para a sua esposa, seus filhos, toda a sua família. E permanece conosco nessa noite, e amanhã, quando teremos a mensagem de encerramento da Semana Santa, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero contar hoje uma história de perdão, uma história que está na Bíblia. Na verdade, você não vai encontrar essa história do início ao fim num mesmo local da Bíblia. Quando eu penso em perdão, eu penso em Maria. Essa história, ela se torna bela quando nós juntamos os diversos fragmentos dela nos evangelhos e preparamos um roteiro dessa história. Maria, me refiro a Maria, irmã de Marta e Lázaro. Já ouviram falar dela? Muito bem. Eram 3 irmãos. E essa é uma história fascinante. Essa é uma história impressionante de perdão. Muito bem, eles moravam numa pequena vila, a 5 quilômetros de Jerusalém, chamada Betânia. E, na verdade, provavelmente os pais de Maria, Marta e Lázaro já eram mortos. E podemos imaginar o seguinte: Lázaro era quem era o ganha-pão. Naquela época era uma sociedade muito patriarcal, em que os homens naturalmente assumiam essa tarefa de sustentar a casa, no aspecto de trazer recursos. Provavelmente ele saía todos os dias para algum sítio, alguma vinha local, para trabalhar. Era trabalhador, era o irmão que dava o suporte para as irmãs. Então tinha Marta. Marta era uma pessoa que ela cuidava da casa. Marta preparava comida, ela era chefe da cozinha daquela casa. E Marta era uma pessoa assim mais, eu diria assim, mais pacata, mas era uma pessoa mais estável emocionalmente também, sabe? Não era tão impetuosa, uma pessoa mais cerebral. E a coisa que ela mais gostava era experimentar uma nova receita. A coisa que ela mais adorava, podemos dizer assim, era estar na cozinha. E ela tinha prazer em cozinhar para os seus irmãos, naturalmente com a ajuda, em algum momento, de Maria. E então, Maria. Bem, Maria era um tipo mais emotiva, mais artística. Maria era uma pessoa muito simpática. Maria era extrovertida, enquanto Marta era um pouco introvertida, Maria era extrovertida, ria, conversava, abraçava, beijava todo mundo. Maria era também talvez mais atraente fisicamente do que Marta. Então, muito provavelmente, eles iam à igreja local, naquela época chamava-se sinagoga. Toda semana eles iam à sinagoga. E viviam as suas vidas.
E havia naquela sinagoga muitos eventos. Quando, por exemplo, eles faziam uma festa, quem que vocês adivinham que era chamada? Quem que vocês acham que era chamada para ser a recepcionista? Maria. Maria era sorrisos, era beijos, era abraços, mas para preparar a comida ia Marta. E então havia naquela sinagoga um fariseu, sim, um homem importante, religioso, que era provavelmente o principal líder daquela pequena igreja. E aquele homem, com o passar do tempo, ele começou a lançar alguns olhares para Maria, alguns olhares mais longos, e ele começou a fazer alguns planos em relação a Maria. Ela não sabia de nada, ela não suspeitava de nada, e por alguma razão, ele conseguiu, através de meses, não sabemos quanto tempo, ele conseguiu exercer um tipo de influência eclesiástica sobre Maria. E ele então conseguiu levar Maria ao local que ele queria que ela fosse. E ele conseguiu fazer com que Maria cedesse às suas exigências. E Maria caiu em pecado. E a vida continuou, aparentemente era algo que somente os dois sabiam. Simão era o fariseu, continuou nas suas atividades religiosas, normalmente, parecendo que nada havia acontecido, porém Maria, aquilo realmente a impactou muito, aquilo a tocou profundamente, porque ela conhecia sabia do perdão, sabia dos cordeiros que eram imolados, do sangue que caía, e ela começou a se sentir muito mal com aquela situação, porque ninguém sabia. Então, Maria, ela resolveu fazer aquilo que algumas pessoas fazem, quando cometem algum erro, ninguém sabe, e não sabem como lidar com este erro. Ela decidiu que ela precisaria de ser punida, e a maneira que ela deveria se autopunir, seria repetir aquele erro novamente. Uma vez, duas vezes, psicólogos falam disso. É o pecado ou é a prática da autopunição. Porque quando uma pessoa se sente mal com uma prática, a maneira para ele se sentir um pouco melhor é ele fazer aquilo mais e mais, assim ele vai se sentir cada vez pior e está se autopunindo por aquela atitude. Foi isso que ela fez. E ela começou a praticar mais vezes aquele pecado. E se sentia cada vez pior, e cada vez pior, ela praticava mais. E ocorre que não demorou muito para que as pessoas percebessem que alguma coisa estava errado com Maria. Logo ela começou a ser mal vista. As mães diziam, as mulheres diziam, olha, cuidado com Maria, hein? Vocês perceberam Maria? Olha, cuidado, hein? Cuide dos seus filhos e tal. E as coisas chegaram a um ponto em que ficaram insustentáveis para Maria, porque as pessoas olhavam, as pessoas naquela época eram pessoas religiosas, pessoas até muito legalistas, começaram a olhar para ela com maus olhos, e Maria então percebeu que ela não podia continuar ali, ela tinha o desejo de parar, ela tinha o desejo de mudar, e ela um dia arrumou sua mala, arrumou suas coisas, e se despediu dos seus irmãos, e foi para um local mais distante, uma pequena vila às margens do mar da Galileia, chamada Magdala. Por isso que ela passou a ser chamada Maria Madalena, ou Maria de Magdala. E ela foi para lá, e ela chegou ali determinada a começar uma nova vida, a ser uma nova pessoa. E ela saiu no primeiro dia para procurar trabalho. Ela foi no mercado local, mas eles não precisavam de ninguém lá. E ela procurou algumas lojas, e todas as lojas não tinham o seu quadro de funcionários completo. E ela buscou uma perfumaria, talvez. Ela tinha uma queda para perfumes. Ela entendia disso, mas lá também eles não precisavam de ninguém. E os dias se passaram, e por mais que ela procurasse um trabalho, ela não encontrava. E ela começou a sentir necessidade de alimentos. Então ela pensou, bom, um pensamento veio à sua mente, por que não posso fazer um dinheiro fácil, mais fácil? E ela começou a encontrar pessoas que estavam dispostas a pagar o preço que ela queria.
E ela começou a ter uma aceitação muito grande naquela cidade, com aquela atividade. E ela começou a ganhar bastante dinheiro. Mas quanto mais ela ganhava, pior ela se sentia. Ela se lembrava dos sacrifícios, dos cordeiros, do sangue. E até que um dia apareceu naquela cidade um pregador itinerante. E aquele pregador falava com tanto poder, era tão carismático, que as pessoas da cidade, todas as pessoas queriam ouvi-lo, mas não cabia na pequena igreja. Então ele fizeram uma grande campal ao ar livre, e ela estava lá ouvindo. Nunca ninguém havia pregado como aquele homem. Aquele homem dizia coisas como as que estão registradas em São João 6,37. Aquele que vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele dizia, o que está em Mateus 9,13, não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele dizia coisas impressionantes. Ele dizia, vinde a mim, os que estão cansados, venham a mim, e sobrecarregados, eu aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele falava de um Pai celestial, de um Deus de amor, de um Deus que podia perdoar, que podia tirar os fardos. E ela ficou extasiada em ouvir aquele pregador. Ela teve tanta esperança. E após aquele sermão ao ar livre de milhares de pessoas, ela esperou, ela queria falar com ele. E ela percebeu que era tão fácil falar com ele, porque ele a recebeu e ele a ouviu. Ela contou toda a sua história. Era tão fácil falar de si mesma. Ela só via amor nos seus olhos e contou para ele a sua história. E aí eles se ajoelharam, eles oraram juntas. E ele falou, comece uma nova vida. E ela saiu jubilosa daquele encontro. E eu gostaria de dizer para vocês que a história dela terminou aqui, com ela feliz para sempre. Mas isso não foi verdade, porque quando aquele pregador foi embora, e ela voltou para sua casa, e ela, no dia seguinte, os seus amigos eram os mesmos, o lugar é o mesmo, as dificuldades eram as mesmas, e ela caiu novamente. Ela caiu novamente. E mais uma vez ela se sentiu muito mal. E aquele pregador voltou uma outra ocasião lá, e novamente uma grande reunião, agora com mais pessoas, foi realizada ao ar livre, e ela foi novamente, e ele falou coisas maravilhosas, de perdão, de amor, e ele conversou com ela, e ela confessou seus pecados, e eles oraram, mas ele foi embora, e ela ficou, e ela caiu novamente. Eu queria dizer que a história teria terminado aqui, mas ela caiu novamente, novamente e novamente. Puxa vida, você vai dizer, que mulher terrível, que mulher pecadora. Ah, essa era uma mulher apóstata. Nós muitas vezes somos muito duros em rotular as pessoas, não é verdade? Será que você alguma vez, depois que você foi batizado, você mentiu? Será que nós somos apóstatas porque mentimos? Será que você alguma vez, depois de se tornar membro de uma igreja, você foi orgulhoso com alguém? Você foi impaciente com alguém? Ah, mas será que alguém pode ser considerado um apóstata por ser orgulhoso? Ou ser considerado um apóstata por ser impaciente com alguém? Bem, vocês sabiam que aos olhos de Deus, o orgulho é o pior de todos os pecados? O orgulho é o pecado que menos esperança incute? Você sabia disso? Por isso, devemos pensar muito antes de chamar alguém de apóstata. A verdade é que Maria não era uma apóstata, ela tinha o desejo de mudar a sua vida.
E quando Jesus foi pela terceira vez, ela confessou os seus pecados e ele orou com ela. E ela descobriu uma coisa. Ela descobriu uma coisa, que na presença de Jesus ela não conseguia pecar. E ela descobriu depois que quando ela pensava em Jesus, era como se ela estivesse na presença dele. Ela descobriu que era possível estar na presença de Jesus, sem ele estar presente na cidade. E ela começou a manter comunhão pela fé com Jesus. E ela começou a vencer os seus pecados. Ela se tornou uma mulher vitoriosa. Porque quando nós estamos ligados a Jesus, ele nos dá vitória. Era uma pessoa completamente transformada. E um dia ela pensou: vou voltar para minha casa. Eu acho que eu já posso voltar agora. E ela arrumou as suas malas, ela subiu a montanha e chegou na sua casa. Mas antes de chegar na sua casa, ao entrar na cidade, ela ouviu um som, que era um som muito comum naqueles dias. E um som de alguém que gritando: imundo, imundo, imundo. Era assim que os leprosos gritavam. Ela não se deu conta, até que chegou perto e pareceu que ela conhecia aquela voz. E quando ela chegou bem perto, ela olhou, ela estremeceu. Era Simão, aquele fariseu, que havia levado ao erro. Ela colocou o seu véu e foi para sua casa, e ali se abraçaram e beijaram. E as pessoas diziam: olha, Maria voltou, tomem cuidado, hein, com Maria. Olha, cuidem com seus filhos. Ela voltou. Não, mas parece que ela está mudada, hein? Que mudada nada, daqui a pouco ela vai cair novamente. Mas Maria estava mudada. Porque Maria agora tinha uma experiência mais íntima, mais profunda com Jesus Cristo. Jesus Cristo era não apenas o seu Salvador, era o seu Senhor. Era o Senhor de sua vida. E o fato é que ela, de fato, estava mudada. Maria tivera uma experiência muito dramática com Jesus. No período em que ela estava ainda no pecado, um dia as pessoas lhe ofereceram um dinheiro para que ela fosse com eles para Jerusalém. E ela aceitou, talvez fosse uma boa quantia. E ela foi lá para aquele lugar. E em determinado momento as pessoas entraram no seu quarto, arrombaram a sua porta. Ela estava com outra pessoa, a arrastaram pelas ruas e a jogaram aos pés daquele pregador. E ela sentia que ali seria o fim de sua vida, que ela seria apedrejada. As pessoas pegaram pedras. E de repente ela só sentiu que as pessoas estavam indo embora, deixando as pedras caindo no chão. E houve um silêncio. E ela olhou, só estava aquele pregador, Jesus Cristo. Ele olhou para ela e falou: onde estão os seus acusadores? Não estão mais aqui. Ninguém te condenou? Ela falou: não, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Existe uma verdade: Deus não condena ninguém. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E ela descobriu essa verdade. Ela descobriu que na presença de Jesus ela podia viver em harmonia com Jesus. E por isso que quando ela voltou para a sua cidade, ela era uma nova pessoa, uma nova criatura. Era uma pessoa completamente transformada. E ela estava ali em sua casa, e um dia Jesus foi a Betânia novamente para visitar a sua casa. Ele gostava muito. E quando ele ia para a casa de Maria, Marta e Lázaro, Maria gostava de ficar aos pés de Jesus, Marta ficava na cozinha, reclamava com Jesus: chama Maria para me ajudar. Mas ela não saía de perto de Jesus. Ela amava ouvir a Jesus. Jesus dizia: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada, deixa ela aqui.
Só que Jesus, antes de entrar na cidade, ele ouviu também os mesmos gritos: imundo, imundo, imundo. Jesus era incapaz de passar por um leproso sem curá-lo. E Jesus passou diante de Lázaro, e Jesus o curou. Jesus não o curou sob condição dele ser uma nova pessoa, ele o curou, ele o perdoou. E desculpe, Simão estava tão feliz, porque havia sido curado por Jesus, que ele decidiu fazer um banquete. Ele convidou pessoas importantes. A única pessoa que não foi convidada foi Maria. Ele tinha, sim, vergonha de encontrar-se com Maria. Ele convidou Marta, convidou todas as pessoas. Maria estava muito triste, porque ela não foi convidada. Ela queria só estar na festa, para estar perto de Jesus. Ela havia comprado um perfume, porque ela havia ouvido Jesus falar que ele seria morto. E ela comprou um perfume caríssimo, um vaso de alabastro, que ela queria ungir a Jesus antes da sua morte. E quando todos estavam ali na festa, Maria não resistiu. Ela saiu correndo com perfume, não quis nem saber. Entrou naquela casa, se arrastou pelo chão e foi aos pés de Jesus. Ela esperava não ser vista, não ser descoberta. Mas quando ela abriu aquele perfume e o derramou sobre os pés de Jesus, aquele perfume exalou por toda a casa. E todos olharam para ela, e ela fez algo inadmissível naqueles dias. Ela soltou os seus cabelos. Soltar os cabelos era algo muito grave naquele tempo. Somente prostitutas faziam isso. Ela soltou os seus cabelos, enxugou os pés de Jesus. E Simão, lá da ponta da mesa, olhou e pensou assim: se o mestre soubesse quem ela é, ele não permitiria isso. No mesmo instante que ele pensou isso, Jesus falou: Simão, eu quero te perguntar uma coisa. Simão estremeceu, porque ele sabia que Jesus poderia desmascará-lo diante de todo mundo. Simão, eu quero contar uma história para você. 2 homens deviam muito dinheiro ao seu credor. Um devia uma importância menor, o outro devia uma importância muito grande. Ele perdoou os 2. Qual dos 2 irá amá-lo mais? Simão entendeu e disse: Senhor, aquele que foi mais perdoado vai amá-lo mais. E Jesus então olhou para Maria e disse: Maria, mulher, os seus pecados estão perdoados. Meus queridos, os meses se passaram e um dia Jesus foi erguido na cruz do Calvário. Maria foi a primeira a estar ao pé da cruz e a última também naquela cruz, ao estar ali ao pé daquela cruz. E na manhã da ressurreição, Maria estava lá no sepulcro. E Jesus foi se encontrar com Maria. Jesus não subiu ao céu antes de encontrar-se com Maria, porque ele sabia que lá na porta daquela tumba havia uma mulher que estava chorando. Uma mulher que o amava de verdade, que tinha uma gratidão pelo perdão que ele havia outorgado a ela. E Jesus então apareceu, ela não o reconheceu, parecia aos seus olhos que era o jardineiro, mas quando ele falou Maria, ela o reconheceu e ela o adorou. Ele disse: não me detenhas, porque eu não subi ao meu Pai. Meus queridos, o coral celestial estava esperando a entrada triunfal de Jesus. Os querubins cobridores estavam em fila para esperar a entrada triunfal de Jesus. Deus o Pai estava ansiosamente esperando Deus o Filho. Mas o coral esperou. Os guardas dos querubins cobridores esperaram. O Pai esperou. Porque lá na porta daquela tumba havia uma mulher que
queria e precisava encontrar-se com Jesus. E nos lábios de uma mulher pecadora, nos lábios de uma mulher do qual Jesus expulsara 7 demônios, ele colocou a mensagem de salvação, a mensagem de ressurreição. Meus queridos, se Jesus fez isso por uma mulher como Maria Madalena, Ele pode fazer muito por você também. Ele pode fazer muito por mim também. Não importa quão pecador você seja, não importa quão mal você se sinta, Ele pode perdoar você, Ele pode restaurar sua vida, Ele pode transformar sua vida. Você não gostaria de, nessa noite, experimentar o perdão de Jesus? Talvez você tenha andado por caminhos sinuosos, talvez você tenha cometido pecados aos seus olhos graves, mas Jesus diz para você nessa noite: vem a mim, e se você vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Você não tem paz, você sente-se culpado por algum pecado, vem a mim, eu vou lhe dar alívio. Você está cansado, eu vou lhe dar paz, vou lhe dar descanso. Será que eu estou falando nessa noite para alguém que gostaria de vir a Jesus? Venha como você está, meu amigo, meu irmão. Não importa o seu passado, deponha sobre os pés de Jesus os desafios de sua vida. Ele vai restaurar a sua vida como restaurou a vida de Maria. Você gostaria de dizer: Senhor, eu aceito o Senhor como meu Salvador? Levante a sua mão. Eu aceito como meu Senhor. Senhor, eu quero me entregar a Ti. Talvez você seja até um membro afastado da igreja e queira renovar a sua fé, retornar a Jesus Cristo, retornar à igreja de Cristo, ao corpo de Cristo que é a sua igreja, se preparar para um dia viver eternamente com Ele. Este é o momento da sua decisão. Eu quero nessa noite orar por você. Eu sei que nós temos alguns amigos que foram membros da igreja, mas pelos caminhos dessa vida se afastaram. Quer dizer que Deus ama a cada um de vocês apaixonadamente. Nós não somos melhores porque somos membros de igreja. Não existe salvação em igreja. A salvação vem através de Cristo. A igreja é para nós nos animarmos. A igreja é como a arca, é para que nós estejamos mutuamente nos estimulando uns aos outros à fé e ao testemunho. Volte, meu irmão, volte, meu amigo, não deixe para depois. Amanhã pode ser muito tarde, não é verdade? Hoje é o dia de salvação. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. É verdade? Hoje é o momento. O Charles vai cantar mais um hino nessa noite. Eu quero convidá-lo a reconsagrar a sua vida ao Senhor enquanto ele estiver cantando. Orar ao Senhor. Fale com Ele. Coloque diante dele as suas preocupações, as suas dúvidas. Ele vai se encarregar de resolver. E ao fazer isso, faça isso silenciosamente. E ao final do hino nós vamos orar e vamos renovar o nosso compromisso de fé com o Senhor Jesus.
direção, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que este homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Vê o seu rosto ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sobre vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa suportar a tua estranha indiferença. Vem ver a cena na cor do Calvário. Vem ver a dor que o Cristo suportou, sem nada te impedir. Ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto ao multidão. Será que eles o abandonaram? Em seus ombros cansados carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor, teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais irei me esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no rodeio, ficando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou, teus ombros coloquei, fui eu quem o vi, fui eu quem o vi e o abandonei. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Amém. Graças a Deus por esta maravilhosa salvação. Você gostaria de experimentar essa salvação? Vamos orar e vamos agradecer por essa dádiva maravilhosa. Senhor, nosso Pai, te louvamos por tão grande salvação.
oferecida em Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Te agradecemos porque, apesar de pecadores, olhas para nós como cidadãos do teu reino e podes, aos teus olhos, não somos mais pecadores, somos justos, justificados pela fé. Que o Senhor possa permitir que tenhamos essa experiência diariamente, que aprendamos diariamente a buscar perdão, Senhor, que pratiquemos a confissão diariamente e assim, cada dia, experimentemos a salvação que o Senhor Jesus nos oferece. Aceita, Pai, cada um dos teus filhos que nesta noite se entrega a Ti. A cada um que talvez tenha levantado a sua mão e tenha dito: Senhor, eu creio, eu aceito. Ó Senhor, ajuda-me. Eu me entrego a Ti. Aceita, Senhor, cada vida que se entregou a Ti, cada pessoa. Tu conheces a todos muito melhor. Tu conheces todos os nomes nessa noite, Senhor, que se torna uma realidade e que a alegria da salvação seja sentida por cada um dos teus filhos, Senhor. E que ao irmos essa noite para as atividades que ainda restam, e talvez já o sono, o descanso, que o Senhor possa estar conosco, nos dando um sono tranquilo, reparador, para que nas horas deste sábado tenhamos o senso da Tua presença e recebamos o refrigério espiritual. Fica conosco nessa noite. Te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar a todos a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz hoje e sempre. Amém.